Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Sinal de esperança pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, neste tempo santo da Quaresma, onde a Palavra de Deus nos pede exatamente isto, sobretudo hoje, essa terça-feira da segunda semana da Quaresma, quando nós ouvimos isso na Palavra de Deus, lá no livro do profeta Isaías, que nós vamos meditar e rezar neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A meditação de hoje vem da primeira leitura da liturgia da terça-feira da segunda semana da Quaresma, lá do livro do profeta Isaías. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o direito. Corrigi o opressor. Julgai a causa do órfão. Defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Que bonito poder ouvir isso, a palavra de Deus, neste tempo santo da Quaresma em que nós estamos vivendo. Primeiramente, que o profeta se dirige a dois povos, a duas cidades, no contexto daquela época: Sodoma e Gomorra. Cidades que quem conhece um pouquinho da Sagrada Escritura sabe o que aconteceu com esses lugares diante da infidelidade, do pecado daquele povo. O profeta, como mensageiro de Deus, avisou, exortou, deu a oportunidade pela boca sua, do profeta, a oportunidade que Deus ofereceu de conversão àquele povo. Mais importante saber que Deus nunca obriga, não força ninguém a nada. Ele avisa, Ele propõe. A aliança de Deus conosco, com a humanidade, é sempre uma proposta. Depende de nós dar uma resposta. E essa resposta se chama adesão, ou também fé. Deus hoje fala conosco, não mais com Sodoma, não mais com Gomorra, mas comigo, com você, com a nossa cidade, com a nossa paróquia, no lugar onde nós estamos. É aí que hoje Ele nos vem e fala ao nosso coração. Ouvi, prestai atenção, escutai a palavra do Senhor. É o convite dessa Quaresma: lavai-vos, purificai-vos. Todos nós não podemos passar uma Quaresma sem esse momento de purificação. A Quaresma sempre foi um tempo de preparação para o batismo, onde acontece a primeira purificação do pecado original. Mas para quem já é batizado e que caiu novamente no pecado, como todos nós, é o tempo oportuno de lavarmos novamente, de purificarmos na fonte da misericórdia de Deus. Que não cheguemos à Páscoa sem realizarmos uma boa confissão, sem nos abastecer do sacramento da misericórdia, para que tudo aquilo que o profeta hoje nos fala,
para que nós possamos tirar a maldade do nosso coração, das nossas ações, para que nós deixemos de fazer o mal. Ah, mas eu não faço mal, eu só faço bem. Às vezes nós fazemos o mal sem nem perceber. Que nós possamos aprender a fazer o bem, procurar praticar as coisas do direito, corrigir quem precisa ser corrigido, atender à necessidade daqueles que clamam por nós. Só assim os nossos pecados serão perdoados. E não importa a maneira ou a gravidade desse pecado, o próprio profeta diz, mesmo que eles sejam como púrpura, eles vão ser purificados, tornar-se-ão brancos como a neve. Não existe nenhum pecado que não tenha perdão, a não ser aquele que se fala contra o Espírito Santo, ou seja, o fechamento total à graça de Deus. Deus não nos cansa de perdoar. Somos nós que às vezes nos cansamos de pedir o seu perdão. A palavra de Deus fala muito forte ao nosso coração nesse tempo quaresmal, nesse tempo de busca pela graça de Deus, nesse tempo de tirar as maldades que estão nos nossos corações, se não nas nossas ações, às vezes no nosso pensamento. É a oportunidade de nos lavar, de sermos redimidos, de ver os nossos pecados serem todos apagados. Uma borracha que se passa numa conta enorme que talvez lá nós temos. A misericórdia de Deus apaga tudo e nos lança para frente. Mas se primeiramente ouvirmos a palavra e colocarmos em prática, hoje o Senhor fala conosco. Lavai-vos, purificai-vos. Tiremos a maldade das nossas ações. Vamos deixar de fazer o mal. Vamos aprender a fazer o bem. Não só nessa quaresma, não só na preparação para a Páscoa, mas em toda a nossa vida. Pai bondoso, misericordioso, olhai para nós, unidos nessa meditação da Palavra de Deus. Essa palavra do profeta Isaías falou tão forte ao nosso coração neste dia. Tirai, de fato, a maldade do nosso coração. Faça com que os nossos pecados, às vezes tão graves, tão absurdos, sejam dissolvidos em sua misericórdia. O Senhor que é bondoso, o Senhor que é amoroso e que ama o pecador, que detesta o pecado, mas que nos ama como pecadores, nos dê a graça de uma reconciliação com Deus, com os irmãos e conosco mesmos. E que Ele te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.